Olha só quem que eu trouxe agora para o vídeo, vai ser meu ajudante, tá? Vocês, claro, tem aí no material e o Rafa também vai colocar aqui depois para vocês a imagem do nosso cérebro. Eu trouxe aqui, na verdade, só para poder falar um pouquinho da circuitaria neurológica que é utilizada, né, o que é ativada no momento da nossa leitura, mas caso vocês tenham dúvidas, a gente pode inclusive pensar aí em alguns artigos para a gente poder se aprofundar. Eu vou falar de uma forma muito tranquila e de uma forma mais superficial, né? Não vou me aprofundar tanto, mas é só para a gente entender um pouquinho das áreas cerebrais, das áreas neurológicas que são utilizadas enquanto a gente faz a leitura, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade, somente uma parte desse cérebro para que vocês possam entender. Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em leitura, é muito comum que a gente acredite, né, ou que a gente pense de uma forma mais senso comum, que a leitura ela vai utilizar uma determinada área específica ali do meu cérebro, né, mas a gente tem uma circuitaria acontecendo ao mesmo tempo para que a leitura aconteça. Então, como que vai funcionar isso? A primeira área que é ativada no momento da minha leitura está aqui no meu córtex pré-frontal, tá? Porque eu preciso da minha atenção. Se eu não tenho atenção, aliás, eu não consigo fazer nenhuma outra atividade, mas eu preciso muito de dois tipos de atenção para que a leitura seja eficiente. A primeira delas é a atenção seletiva. Então eu preciso selecionar muito bem o meu estímulo para que de fato eu consiga ler, né? Então eu tenho que focar numa determinada palavra e aí eu preciso depois me lembrar que eu tenho que ir para a próxima, Quando eu tenho uma atenção seletiva comprometida ou prejudicada, eu posso pular palavras, eu posso ler palavras repetidas, eu vou me perdendo ali nas linhas, né? Então eu preciso muito dessa minha atenção seletiva. Depois, eu preciso da minha atenção sustentada. Como o nome já está dizendo, a atenção sustentada é a atenção que me permite, que eu consigo, né, prestar atenção ou sustentar a atenção, manter a atenção durante mais tempo numa determinada habilidade. Então, a partir do momento que eu tenho essas duas atenções preservadas, a minha leitura ela vai, né, ter mais chances de acontecer também de uma forma mais eficiente. Depois que eu utilizo, né, o meu córtex pré-frontal por conta dessas funções executivas, que são a atenção seletiva e sustentada, a segunda área que é ativada é a minha região occipital. Na minha região occipital, o que acontece? É o reconhecimento visual da minha palavra. Então, tudo que a gente vai ler, né, exceto braille, claro, mas a gente vai precisar da nossa via visual. Então, eu preciso olhar para a palavra, né, enxergar a palavra com começo e fim, para que eu consiga, então, decodificar a palavra e depois fazer o acionamento desse significado, né, do que aquela palavra quer dizer. Então, de novo, recapitulando, a área frontal e depois eu vou para a região occipital, que tem, então, o reconhecimento visual, né, responsável pela área visual. Saindo daqui, ou saindo daqui não, né, melhor, mas vamos pensar como se fossem algumas etapas, mas é claro que isso vai acontecer ao mesmo tempo. Mas pensando, então, saindo dessa região occipital, a gente vai para a área parietal. O parietal é conhecido como uma área motora, né, uma área responsável mais pela área motora, porém, pensando no ponto de vista da leitura, é uma área responsável pela minha sequencialização de fonemas ou de sílabas. Então, eu tenho uma ordem temporal em que essas sílabas e esses fonemas são apresentados, e aí o meu parietal ele vai sequencializar. Se o meu parietal ele não estiver funcionando, né, de forma adequada, a criança ela pode começar a fazer as transposições, tá? Que são aquelas inversões das sílabas e dos fonemas ali na palavra. Depois eu vou para a minha região frontal, tá? Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês que é a minha região aqui, temporal. Na região temporal vai acontecer o acionamento do significado. Então, a partir do momento que eu faço o reconhecimento visual da minha palavra e vou para a sequencialização, onde eu vou fazer a decodificação da palavra, eu preciso acionar o mecanismo de significado, ou seja, eu preciso saber o que aquela palavra quer dizer. Então, é lá no temporal que eu vou pensar no que é de fato aquela palavra. Então, vamos imaginar que eu vi a palavra
palavra maçã. Então, primeiro, né, eu preciso da minha atenção seletiva, selecionei o estímulo maçã, vou fazer o reconhecimento visual da palavra maçã e vou acionar, vou fazer a decodificação, né, da palavra maçã e, por fim, eu vou chegar lá onde acontece o acionamento do significado. Então, lá na minha área temporal, eu vou pensar o que é maçã. Então, maçã é uma fruta, maçã é vermelha, maçã pode ser verde, maçã é um alimento, maçã é gostosa ou maçã não é gostosa, maçã é azeda ou não é azeda, eu posso fazer doce, posso fazer uma torta, eu posso comer crua, eu posso comer assada. Então, todos esses significados vão estar ali na minha região temporal. Depois que eu saio da minha região temporal, né, eu volto para a minha região frontal, onde vai acontecer a área do pronunciamento da minha palavra, né? Então, eu vou pronunciar o que a palavra de fato significa e o que estava escrito ali. E aí, para conseguir fazer isso durante mais tempo, eu vou precisar, é claro, da minha atenção sustentada. Eu vou precisar me manter naquela atenção por um tempo, né, um pouquinho maior. Quando a gente aciona toda essa circuitaria, a gente vai conseguir ter um processo de leitura dentro do esperado, mas nem sempre isso vai acontecer. Se a gente for pensar em hemisférios, né, em lados cerebrais, o lado esquerdo é responsável por toda a linguagem. Então, quando a gente pensa em leitura, escrita, matemática, porque a matemática também é um tipo de linguagem, o hemisfério esquerdo é o hemisfério, né, o lado cerebral, que é responsável de fato por essas atividades. Se eu tenho uma pessoa que de repente tem um desenvolvimento típico e essa pessoa sofreu uma lesão no hemisfério esquerdo, ela provavelmente vai ter a linguagem afetada. Então, isso pode acontecer na fala, isso pode acontecer na capacidade de escrita, isso pode acontecer na capacidade de leitura, em evocação de vocabulário, tudo que se relaciona a isso, né? E aí, dentro de um desenvolvimento típico, quando eu não tenho lesões, aliás, né, nesse hemisfério, eu preciso que essa circuitaria ela aconteça, só que isso não aparece em exame de neuroimagem. Então, se a gente faz um eletro, uma ressonância, quando a gente tem lesões, quando a gente tem tumor, epilepsia e etc., a gente vai conseguir identificar isso em eletro, ressonância, né? Mas, do contrário, quando eu vou investigar essa circuitaria, que são essas conexões sinápticas do nosso cérebro, infelizmente a gente não consegue observar isso em exame de neuroimagem. Então, a avaliação acaba sendo mais clínica, por observação, por testagens que vão avaliar estas áreas, né, de forma separada, mas é claro que elas se complementam, e aí a gente vai conseguir chegar de repente num diagnóstico do porquê aquela criança tem tido ou tem enfrentado problemas e dificuldades específicas no processo, né, e na aquisição da leitura e da escrita, tá? Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada em conhecer um pouco mais sobre o cérebro e em como que a aprendizagem ela precisa estar alicerçada nesses conhecimentos e nesses pressupostos da neurociência, porque quando a gente fala em aprendizagem, a gente está falando do desenvolvimento do cérebro, e aí a partir desse entendimento, né, de toda essa circuitaria, eu sei que a minha leitura escrita ela depende dessas funções para acontecer. Então, se eu não estimulo os meus processamentos visuais, meus processamentos auditivos, fonológicos, atencionais, né, eu vou ter realmente problemas e prejuízos significativos com os meus alunos e com os meus pacientes. Então, como eu disse, eu espero que tenha ajudado vocês nesse tipo de compreensão, e a gente vai então para o próximo vídeo.